Mas na primeira mensagem, o pastor Felipe pregou aqui, ele falou sobre aliviando a bagagem de um Deus menor. Você lembra disso? E também deu algumas ideias aqui e tudo, falando sobre a lâmpada do Aladim, né? Quando eu era criança, eu lembrava disso. Todo mundo queria chutar uma lâmpada e, de repente, fazer uns pedidos, né? E, de repente, ter três pedidos realizados, né? O que você queria ser? Eu ia pedir para ser muito rico. Eu ia pedir um carro novo. Né? A gente tinha essa ilusão, né? de que esse negócio dava certo. O pastor Felipe falou sobre isso aqui. E o Deus menor pode ser o dinheiro também, né? Logo depois, na próxima mensagem, a pastora Sirlene pregou sobre aliviando a bagagem, o peso, né? Do peso. E você vai vendo que do cansaço, né? O peso, esse peso tão grande, que às vezes a gente carrega, o cansaço que isso gera para a nossa vida, não é verdade? E logo depois, pastor Felipe volta com a mensagem aliviando a bagagem da preocupação. E se você teve aqui na semana passada, o pastor Edson pregou sobre aliviando a bagagem da aflição, né? E hoje nós vamos aliviar a bagagem do pânico. Amém ou não? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito contigo hoje. Tenho certeza disso. Porque o Senhor, Ele não deixa você vir num culto desse e sair daqui vazio. Ele começa a te encher logo no início. Você viu que louvor maravilhoso? Você viu a presença do Espírito Santo nesse lugar? Sabe por quê? Porque Ele está aqui. O Espírito Santo se faz presente. E você hoje vai sair daqui com uma expectativa tão grande na sua vida, com uma motivação tão grande na tua vida, e você vai entender o que o Senhor quer falar contigo hoje, amém? Eu profetizo que todas as palavras vão de encontro ao seu coração, vão ao encontro do teu coração, vai entrar em seus ouvidos e não vai sair. Você vai levar isso para a sua vida, porque esse estudo que nós estamos tendo, ao longo desse tempo, esse estudo ele tem sido para nos preparar. Por que nos preparar, Almeida? Porque o Senhor, Ele quer nos levar a níveis maiores. Só que para você alcançar um nível maior do que aquele que você está, o Senhor, Ele te prepara. Você já pensou se o Senhor te dá algo que você não consegue suportar, que você não consegue controlar, que você não vai dar certo? Não é verdade? Mas o Senhor, Ele te prepara. Vamos ler o texto que nós vamos ler, está no livro de Salmo. Deixa eu só colocar aqui. Ei, Jesus. Eu tenho que me habituar com esse negócio aqui. Estou ficando americano aí. Americano, tu sabe como é que é. Tem que... Ai, Jesus. Vamos lá. Onde está? Onde está? Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Amém? Essas mensagens que nós temos ouvido aqui, essa série de mensagens, aliviando a bagagem, eu posso te garantir uma coisa, na minha vida, quantas coisas eu fui tirando ao longo do tempo, e todas essas mensagens vêm falando comigo, e eu tenho certeza que vai falar contigo também nessa manhã. O Salmo é o 23 e o capítulo 4, aliviando a bagagem do pânico. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Olha, deixa eu ler nessa tradução aqui que eu gostei também bastante. Deixa eu só botar o óculos.
Essa tradução aqui é muito interessante também. Olha isso. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. De que é que você já parou para pensar? Tem pessoas que têm medo de várias coisas, né? Hoje, como tem sido falado, esse texto aqui é quando você lá do início, você vai fazer uma viagem. Nós vamos estar falando sobre essa questão. Você vai fazer uma viagem, você se prepara todo para aquela viagem, né? E aí foi citado aqui algumas vezes, eu achei interessante, o pastor Felipe falou, e depois a pastora Silene também falou a mesma coisa, né? Só que a pastora Silene já falou de uma outra forma, né? Porque a mulher leva muitas bagagens. Os homens pegam uma mochila, botam nas costas e viajam, né? Só que chega lá, falta um monte de coisa. E as mulheres? Chega lá, sobra um monte de coisa. Não adianta eu falar que deu tudo certinho, não. Sobra muitas coisas também. Essa daqui eu nem vou usar, né? E trouxe esse, mas nem vou usar. Não é? É assim ou não é? Mas a nossa vida também é assim. Estamos nos preparando por uma grande viagem. Aliás, nós já estamos viajando há muito tempo. Só que o Senhor quer nos mostrar o que nós temos que aliviar das nossas bagagens. E desde o início nós viemos aprendendo o que está em nossa bagagem, que está nos causando problema. Talvez você fale assim, poxa, eu venho tanto, fazendo tanta coisa, fazendo tudo e não dá nada certo, as coisas não dão certo. Porque tem coisa na sua bagagem que você está levando que não é necessário. Amém? Então as pessoas, elas adquirem medos. Alguns medos, né? Tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de barato. Eu não gosto, não é que eu tenho medo não, tá? Eu não gosto de lacraia. Eu não tenho medo não. Eu não gosto de chegar perto, né? Deixa a lacraia quieta lá, a aranha, e eu fico de longe, né? Esse dia eu fiquei meio coisa com um sapo. O cachorrinho lá lambeu um sapo e eu fiquei apavorado que ele começou a espumar pela boca. Nós tivemos que tratar dele lá e graças a Deus o Buddy está bem. Amém. Aí o que acontece? Nós temos esses medos, né? Outros vão dizer, não, Almeida, mas eu não tenho esse medo. Eu tenho medo de ir para o hospital, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar desempregado. Aqui nos Estados Unidos, a pessoa fala, caramba, aqui eu tenho medo terrível de ficar sem trabalhar. Porque você sabe como é que é aqui, você precisa trabalhar para você honrar com os teus compromissos. Não que no Brasil não é assim, mas no Brasil é diferente dessa dinâmica aqui, não é verdade? Eu não sei lá na Colômbia como é que é, não sei lá, mas o Brasil não tem essa dinâmica daqui. Aqui a gente não anda, a gente corre, o tempo todo corre, não é verdade? Então, pessoas têm medo de ficar desempregado, pessoa tem medo de ficar doente. Tem pessoas que se perguntam assim, você tem medo da morte? Pelo amor de Deus, não fala esse nome. Tenho pavor da morte. Aí você vai falar, mas o Senhor, Ele se alegra na morte do justo. A pergunta, quem está falando, você quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas tem pessoa que tem medo da morte. O medo, ele não é um problema. Ah, não? Não, ele não é um problema. O medo é um sensor que o Senhor colocou na gente. Você quer ver uma ideia? Se você for para a beira de um abismo, tu chega lá, ali está a ponta do abismo, a uns 2 metros na tua frente. Alguém fala assim para tu, vai lá para tu ver lá embaixo. Tu vai? Tu vai falar assim, não vou não. Por causa de quê? Você tem medo. Medo de quê? Medo de cair lá embaixo. E se você cair lá embaixo, já era. Então você fala assim, tem a possibilidade de eu cair, então não vou me arriscar.
Já teve aquela experiência de subir num prédio bem alto e olhar assim para baixo, dar aquele nervosismo? Sobe na mureta, tu sobe? Não, porque você tem medo. Atravessa a rua sem olhar para o sinal. Vou atravessar agora, quero nem saber. É assim que a gente atravessa a rua? Não, com medo de quê? Vir um carro e te atropelar. O medo não é uma coisa ruim nesse aspecto. Ele só se torna ruim quando ele cresce. Você deixa ele crescer tanto ao ponto de se transformar em pânico. Amém? Então você ter esse detalhe, esse sensor. Opa, não vou me arriscar não. Por quê? Porque eu posso cair, porque eu posso me machucar. Não vou fazer isso. Não vou entrar nesse negócio. Por que não? Porque eu não estou vendo coisa boa nisso. O Senhor, a todo instante, o Senhor, Ele vai nos dando material, espiritual para nós. Né? Ferramentas espirituais, porque material, espiritual ficou meio... Mas Ele vai te dando ferramentas espirituais para você poder enxergar as coisas como são. Às vezes, as coisas passam na nossa vista e a gente não consegue enxergar a maneira exata como é. E lá na frente a gente se quebra todinho. Eu gosto de falar, porque eu não fazia isso. E é um conselho que eu dou para você nas suas orações. Todas as vezes que você for fazer algo, qualquer coisa que você for fazer, se você for fazer um negócio, se você for viajar, eu quero fazer isso, eu quero, até com as suas amizades, qualquer situação, experimenta você perguntar a Deus se é bom. Senhor, vai dar certo esse negócio? Senhor, eu andar com essa pessoa, é legal? A gente tem a mania de não perguntar, não é verdade? A gente não pergunta, a gente vai lá e faz. Não é igual a esposa. Minha esposa... gente, eu não apresentei minha esposa. Eu falei para vocês que a minha esposa ia estar aqui. Amém? Lembra disso? Falei, ia estar aqui a mulher mais linda do Brasil. Eu falei. Do mundo, ela corrigiu. Desculpa. Desculpa. A mulher mais linda do mundo. Tá igual quando a gente foi ontem comprar um café, passou uma senhorinha e falou assim. Ela falou, qual é o café que a gente vai comprar, amor? Eu falei, eu não conheço os cafés daqui não, mas tem pilão aqui. A moça, não compra pilão não. Compra esse daqui que é o melhor café do mundo. E aí nós compramos, não lembro o nome que eu não vou fazer propaganda também. Mas é gostoso o café. Mas eu falei para vocês que a minha esposa é muito linda. E é a verdade. Amém? Concorda, amor? Viu? Aleluia. Então é isso. Pergunta ao Senhor. A gente não tem esse hábito. Às vezes a gente acorda de manhã sem perguntar ao Senhor o que Ele tem para nós. Então eu quero compartilhar com você uma experiência tremenda que eu tive. Rapaz, eu não sei qual óculos que fica pior aqui para mim. Peraí. Isso aqui ficou melhor agora. Vamos lá. Eu não sei como que tem sido a tua luta, tem sido o teu dia a dia. Eu não sei. Tá? Eu não sei o que você está fazendo para mudar algumas situações na sua vida. Eu não sei quando você está no seu quarto, o que você pensa, como que você conversa com Deus. Mas eu quero te aconselhar você conversar com Deus. No momento que você estiver com Ele, conversa com Ele. Ele está sempre contigo. Mas naquele momento que você tiver um tempo lá no teu quarto, dê esse tempo a Ele. Faz o seu devocional. Conversa com o Senhor, pergunta ao Senhor, Senhor, está certo isso que eu estou fazendo? Senhor, eu devo fazer isso? É dessa maneira que eu tenho que fazer? Senhor, é desse jeito mesmo que eu tenho que fazer? Por que eu estou falando isso? Eu vivi algumas coisas na minha vida e eu quero compartilhar com vocês.
é interessante. Graças a Deus. E agora não é porque eu quero ganhar ponto com a minha esposa, não. Mas graças a Deus o Senhor me deu uma mulher excelente, inteligente e me ajudou muito numa fase em que eu vivi. E eu quero compartilhar com vocês através de um artigo meu. O meu artigo, o tema dele, o título dele diz: a tua história quem escreve é você. A tua história quem escreve é você. Ninguém pode escrever a tua história. Ninguém. Quem escreveu a minha história foi minha mãe? Não foi. Foi meu pai? Não foi. Quem escreve a tua história é você. No momento que você nasce, você recebe um kit, um livro em branco, uma caneta e uma mala vazia. A malinha. Esse é o kit que você viaja na história da sua vida. Você vai viajar, vai pegar a sua mala e vai começar a sua viagem. Lá no início. Lá no início. Olha só que interessante. As pessoas que cuidaram de você, os seus cuidadores, seus pais, mães, avós, enfim, aqueles que foram responsáveis por você. Quando eles pegam aquela mala, assim que você nasce, o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles pegam e começam a colocar algumas coisas que você vai precisar. Eu acho que ele vai precisar disso aqui. Eu tenho certeza que ele vai precisar disso aqui nessa viagem. Lá na frente ele vai precisar disso nessa viagem. Nisso, quando você começa, você já vai escrevendo a tua história, naturalmente. Talvez nem percebemos, talvez você vai perceber isso hoje. Depois de tantos anos você fala, caramba, eu não via dessa forma. Mas você começa a escrever a tua história, no decorrer da tua trajetória, você começa a escrever a tua história e coisas vão sendo depositadas dentro da sua mala, enquanto você não tem a condição de depositar isso sozinho. Algumas pessoas que te amam, gostam de você, vão colocar lá princípios, sabe, vão te ensinar muitas coisas, vão colocar caráter, honestidade, respeito. Vai lá, está lá dentro da sua mala. Mas chega um período da nossa vida em que nós começamos a escrever a nossa história de uma forma, com outro olhar, porque agora, não como alguns estudiosos vão dizer que a criança, ela já começa a entender as coisas quando nasce, antes de nascer. Ela já começa a ouvir a sua voz e sabe que você é a mãe, sabe que você é o pai. Olha só que interessante. E a criança, tudo que vê, ouve um barulhinho. O sensorzinho dela funciona. Ela ouve. E assim começa a história. Você vai crescendo. Percebe se não é assim? Comigo foi assim. Você vai crescendo. E quando você vai crescendo, você vai escrevendo a sua... Até Oi? Até a internet ali quer falar sobre a pregação, fala sozinha. Então, quando você vai crescendo, você vai escrevendo. Você vai traçando o teu caminho e escrevendo a tua história. E coisas vão sendo colocadas dentro da sua mala. Até que você começa a entender mais as coisas. E aí você se acha importante demais e você acha que não precisa mais de muita opinião. Mas percebe, quando você acha que você não precisa mais de ajuda, não precisa mais de opinião, é o momento mais que você recebe opinião e recebe ajuda. Porque a gente entra num conflito, como na pregação passada, você entra num conflito, você agora não sabe o que você vai fazer, qual é a decisão tomar. Então chegam os nossos amigos, lembram disso? Ainda quando criança, chegam os nossos amigos, faz isso não, faz assim, faz assim. Não, mas o papai falou que não é para fazer. Faz, tem problema não. Colocando coisas dentro da sua mala. Aí você vai e aceita e coloca coisas dentro da sua mala. Automaticamente você está escrevendo a tua história. Tu sabe qual é o ruim nisso daí? Quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando.
Porque nesse kit eu falei para você que vem um livro em branco, uma caneta e uma mala. Eu falei que tinha borracha? Não. Então, se não tem borracha, você não tem como apagar o que passou. Ah, mas aí o Senhor, Ele perdoa e lança lá no mar do esquecimento. Quando eu estou dizendo para você da tua história, eu não estou falando de destino, o que o Senhor preparou para você, desde o ventre da sua mãe até o final da sua vida aqui na terra. Não estou falando isso. Estou falando da tua história pessoal. Você é quem escreve. E você não tem como apagar o que ficou para trás. Não tem como. Mas deixa eu melhorar um pouquinho para nós esse negócio. Você tem como parar o que você está fazendo e começar a fazer o certo. Quando você começa a fazer o certo, é onde nós falamos que vamos escrever uma nova história. E as coisas velhas vão ficando para trás. Mas eu vou escrever uma nova história. Você tem que decidir escrever uma nova história. Quando você começa a decidir, eu tenho que escrever. Quando você reconhece, eu preciso escrever algo novo, algo que vai mudar a minha vida. Eu preciso escrever na minha história algo que vai deixar legados. Sabe o que vai acontecer? Pessoas vão olhar para você e vão falar: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Sabe por quê? Porque desde o início dessa mensagem, ao longo desse tempo, ao longo da tua vida cristã, sabe o que você pensa? Eu preciso deixar algumas coisas erradas que eu cometo para trás. É ou não é? E o Espírito Santo te lembra: não está certo o que você está fazendo. Só que quando chega aqui na nossa viagem, a gente continua viajando. Quando chega na nossa adolescência, o que acontece? A gente pega essa mala, coloca em cima de um banco, abre essa mala e começa a olhar dentro da mala. Aí a gente olha assim e fala assim: poxa, tem umas coisas aqui que não tem nada a ver eu carregando. As coisas modernizaram, pô. Meu pai, meus avós, pessoal quadrado, sabia de nada. Ele não sabe de nada. Adolescente é assim ou não é? Quando nós éramos adolescentes, a gente tratava da mesma forma. Meu pai está velho, né, Felipe? Meu pai está velho. Meu pai não sabe de nada. Não vai dar certo esse negócio não. Vou tirar esse negócio aqui. Então, na nossa adolescência, muitos abrem aquela mala e tiram muitas coisas dali de dentro. Só que coloca outras, porque na adolescência chega os adolescentes, os amigos adolescentes, e começam a te fornecer outras coisas que não tem nada a ver contigo, nada do que você aprendeu até hoje, e começa a te fornecer ideias de: vamos fazer isso, vamos para o baile, vamos fumar, vamos beber, vamos fazer isso. E aí você começa a colocar um material dentro da sua... Quem começa a colocar? Alguém? Não, você agora. Quem coloca é você, quem permite é você as coisas entrarem na sua mala. Sabe o que você coloca dentro dessa mala? Eu vou aproveitar essa série. Você começa a colocar um Deus menor dentro da sua mala, porque você para de acreditar num Deus vivo, um Deus que está contigo todos os dias da tua vida. É um Deus que te livra da morte, que faz você descansar em pastos verdejantes. Por isso esse texto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Por quê? Porque o Senhor, Ele está contigo. Ele te protege. Ele não deixa você cair em nenhum instante. Às vezes parece que o negócio está ruim. Vai melhorar. Vai melhorar. Então você abre a sua bagagem ali, tiram muitas coisas e colocam muitas coisas.
chega um período na sua vida. Eu tenho amigos que estão agora nos assistindo lá no Brasil. Guarde essa palavra no teu coração. Você que está nos assistindo, você que vai assistir esse vídeo depois pelo YouTube, preste atenção, guarda isso no teu coração. Chegou um momento em que a sua mala já está muito pesada. Tem gente que não carrega mais a mala, que não consegue mais, as rodinhas já quebraram. Parece até que passou na esteira do aeroporto. A rodinha já está quebrada. É um peso danado. Aí você tem que pegar a mala e arrastar a mala. Tem gente que já anda arrastando a mala, já não aguenta mais. Não aguenta mais arrastar. De tanto peso que está acontecendo. Coluna dói, as pernas dói, tudo dói. Imagina a vida espiritual, porque nós estamos falando de uma mala que pesa no espiritual. Na vida física também, porque a gente fica cansado, isso traz doença, isso traz desmotivação, isso traz preocupação. Essa crença no Deus menor que a gente viu lá na primeira pregação, esse peso que a gente carrega, está lá naquela segunda mala lá da segunda pregação. Isso gera uma preocupação tão grande que a gente fica sem saber o que fazer. Chega no momento da pregação da semana passada, a aflição, a gente fica aflito, não sabe o que fazer, para onde ir, meu Deus, e agora? Eu passando por uma situação muito difícil na minha vida, começou a acumular muitas coisas, como eu estava dizendo lá no início, começou a acumular muitas coisas. Eu comecei a colocar muita coisa na minha mala na minha adolescência, e tirar algumas. Graças a Deus eu não tirei, nunca tirei o princípio, nunca tirei a fé que os meus pais me ensinaram a ter em Deus, nunca tirei esse contato direto com Deus, mas eu coloquei muitas coisas dentro da minha mala que eu não precisava estar carregando. Levei aquela mala arrastando na minha vida. Depois de casado já, o Felipe, pastor Felipe e o Fernando, meu outro filho, eles eram pequenos. Eu comecei a sentir uma falta de ar muito grande. Preste atenção como é que você vai identificar algumas coisas. Comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir um cansaço muito grande. E olha que eu sou bem novo. Bem novo. E o Felipe era bem novinho ainda, então eu era bem mais novo. E trabalhando, eu era gerente de uma empresa, eu era responsável por contratar na minha empresa, por demitir na minha empresa. Até o meu patrão, quem pagava era eu. Estudava numa escola militar, a 25 quilômetros da minha casa. Isso deve dar aí quase umas 30 milhas, mais ou menos. Dá? Uns 40 quilômetros, mais ou menos, ida e volta, umas 30 milhas. Então eu tinha que ir para lá, pegava um trânsito. Lá no Brasil não é igual aqui, vocês sabem disso. E hoje está pior. Se você está muito tempo aqui, lá está muito pior o trânsito. A gente não consegue chegar no centro da cidade. Antes era 40 minutos, hoje é 2 horas. Então a situação era complicada. Eu passava todo dia de noite. Eu saía do serviço, chegava no serviço às 7 horas da manhã, saía do serviço às 18 horas, ia para casa tomar um banho. Você imagina, eu era mecânico, imagina a minha mão como é que estava, todo sujo. Eu tinha que tomar um banho rápido e pegar o carro e ir para Ilha do Governador, que dá esse tempo aí que eu falei com vocês. Então eu passava por blitz, lá tem muita blitz, eu passava em 3 no mesmo dia, até chegar numa escola militar onde eu não podia chegar atrasado. Eu tinha 15 minutos de tolerância. Meus professores eram sargentos, eram militares. Eu estudava numa escola de aviação civil, fazendo manutenção, curso de manutenção aeronáutica, mecânica e avião. As coisas começaram a ficar tão braba na minha vida, eu acumulava tantas coisas no trabalho, tantas coisas no estudo. Em casa, meu sogro havia morrido, tinha 1 mês.
Até que eu parei, mas não foi porque eu quis. É esse o cuidado que a gente tem que ter. O medo, ele não pode se transformar num pânico. E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Sabe o que aconteceu? Eu parei no meio de uma estrada, carro andando e eu parado, sem saber o que fazer, desesperado. Por quê? Não sei, por nada. Simplesmente porque eu ouvi um barulho. Eu não podia ouvir um barulho. Eu não podia ouvir uma buzina de carro. Quando eu disse que minha esposa era muito inteligente, é porque quando eu estava nessa situação, aí ela ficava assim, pro pastor Felipe e pro Fernando, falava, ó, fica quietinho, seu pai hoje não está bem. Eles não podiam brincar perto de mim, gritar alguma coisa, eu ficava desesperado. Qualquer barulho me deixava desesperado, me deixava em pânico. Até um dia que eu tive que ir ao hospital, fui socorrido de emergência por umas 3 vezes. E aí eu fui num médico especialista, um psiquiatra. Eu meio resistente quanto a isso, que eu falei, cara, eu psiquiatra, é médico de doidão. Tá crazy. E eu falei, não tô doido, cara, não vou não. Mas eu fui, chegou lá o médico, começou a fazer o diagnóstico. E no final da consulta dele, ele falou, você está com síndrome do pânico. Eu estava com síndrome do pânico. Mas como é que isso? Eu estava dentro da igreja. E eu tive uma crise e fui parar no hospital. Se você falasse o que você... Eu não sabia onde eu estava mais. Não sabia nem quem eu era. Sabe por quê? Porque o medo você controla, o pânico não. O pânico você perde a razão. É onde troca o medo pela tua razão. Acabou a tua razão, você não sabe mais de nada. Você perde o controle. Mas e Deus? Aí você não vai lembrar dele. O bom é se tiver pessoas do teu lado para orar por você. Você não lembra mais de nada. Você perde os teus sentidos. Você perde a tua razão. Sabe o que eu decidi fazer? Eu fui ao médico, o médico passou uma medicação para mim e eu fiquei 1 mês tomando essa medicação. E o médico me deu uns conselhos, como eu deveria agir e tal. Mas eu ouvi uma palavra, que vocês já ouvem essa mensagem direto. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Quando eu me dei por conta, sabe, foi aquele momento que eu parei na minha vida e falei, daqui para frente, eu quero escrever uma nova história. Foi quando eu parei e coloquei a minha mala em cima do banco e falei, deixa eu dar uma olhada como é que isso daqui dá. E comecei a tirar um monte de lixo, que o Espírito Santo foi me lembrando, olha, isso aqui não está certo. Você tem que tirar isso aqui, cara. Você está carregando um peso que você não precisa carregar. Lembra? O meu fardo é leve e suave. O Senhor, Ele troca o fardo. Ele arranca esse fardo pesado que a gente carrega desnecessariamente por erros nossos, mais escolha que nós fazemos. Ao longo da sua vida, quantas escolhas erradas foram feitas? Agora o Senhor está te trazendo nessa manhã aqui para te alertar. Ei, está na hora de você colocar a mala em cima da cadeira. Está na hora de você abrir essa mala. É hoje. Você precisa abrir essa mala e começar a arrancar tudo aquilo que eu não te ensinei, que eu não te preparei para você ter. Porque Ele quer te dar algo muito maior, Ele quer te levar a níveis maiores, mas você precisa estar com uma mala vazia, uma mala só com coisas importantes. Aleluia. Foi isso que eu fiz. Coloquei a mala em cima do banco, abri a minha mala. Qual? A minha e da Patrícia? Não, a minha mala.
Isso é pessoal. Isso é muito pessoal. Abra sua mala. Vê o que você está carregando. Percebe? Quando eu abri a minha mala, eu fiquei surpreso, porque eu tirei algumas coisas que não era para eu ter tirado. Por que eu tirei isso, Senhor? Porque eu estava cego. Porque na adolescência a gente fica meio cego. Não é verdade? E aí de repente o Senhor me mostrou muitas coisas ali que eu precisava arrancar da minha vida. E eu comecei a arrancar. O que é pesado é tudo que perde propósito. Tudo que não é necessário precisa sair da nossa vida. Quando uma pessoa começa a correr, ela pode suportar alguns pesos que ela carrega. Mas se essa corrida for longa demais, ou ela se livrar... Espera aí. Ou ela se livra dos pesos desnecessários, ou ela vai parar de correr. E é verdade. Você pode estar correndo com um peso pequenininho na mão, 1 quilo. Qualquer coisa tu me controla aí o horário? Tu aponta o... Já foi? Então tá, vou encerrar agora. E aí, você está nessa corrida. Se você tiver com 1 quilo de um alimento, vamos dizer 1 quilo de açúcar na sua mão, e se essa corrida for longa, esse quilo de açúcar vai se transformar em quantos quilos? Depois que você estiver com o corpo cansado. É assim que nós fazemos. Ao longo da nossa vida, a gente está correndo com peso na mão. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Dizer para você que hoje é o dia de você colocar a sua mala em cima do banco e abrir essa mala. Feche seus olhos. Vamos fazer isso como um ato profético. Esse é o pensamento. Faça isso. Primeiro você fala, Espírito Santo, tem coisas que eu fiz e eu não vi, eu não me lembro. Me lembra, Espírito Santo. Tem coisas que eu coloquei nessa mala e hoje eu estou vivendo nesse pânico terrível. Por conta de erros, escolhas minhas. Então o Espírito Santo me mostra, Senhor, me mostra. Abre a sua mala profeticamente aí e diz, Espírito Santo, me mostra aqui o que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso arrancar da minha vida. Eu não quero mais carregar nenhum peso. Eu não quero carregar esse peso. Eu não fui criado para carregar esse peso. Eu fui criado para a sua adoração. E esse peso está me atrapalhando nisso. Esse peso está desviando o meu foco. Esse peso não me deixa chegar. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Peça a Ele para te mostrar. Senhor, eu não aceito mais, daqui para frente eu quero escrever uma história, Senhor, que eu não preciso mais voltar no meu pensamento e ficar me arrependendo a todo tempo porque eu escrevi tudo errado. Não, daqui para frente eu quero nova vida, daqui para frente eu quero escrever uma nova história, daqui para frente eu quero tudo novo para mim, Senhor. Daqui para frente eu quero fazer as escolhas certas, daqui para frente eu quero tomar as decisões, ter atitudes corretas. Ensina-nos, Espírito Santo, a fazer a Tua vontade, Deus. Queremos fazer a Tua vontade e não a nossa vontade. Porque nós sabemos que por mais dificuldade, por mais problemas que possamos passar, o Senhor está conosco. O Senhor é que nos protege. Então, Espírito Santo, mostra no Senhor, revela no Senhor aquilo que o Senhor
quer que vejamos dentro da nossa vida, dentro da nossa mala, porque nós precisamos prosseguir nessa viagem, precisamos seguir, Senhor, nessa viagem, Senhor. Mas nós queremos receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E se tem coisas na nossa bagagem que está atrapalhando a gente a conquistar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, então o Senhor nos ajuda a tirar nessa manhã. Nos leva a esse conhecimento, a esse entendimento, Senhor. Porque queremos cumprir com a Tua vontade, com o Teu querer. Não queremos fazer a nossa vontade, Senhor. Queremos ter esse hábito de Te perguntar, Espírito Santo, o que fazer. Porque sem Ti, o que fazer? Para onde ir? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Livra-nos do peso do pânico, Senhor, dessa bagagem. Nos liberta nessa manhã, Pai. Diga glória a Deus. Diga amém. Você sabia que diz que o medo leve se chama preocupação? Sabia? O medo moderado se chama, o medo leve se chama apreensão. Sabe quando vai acontecer alguma coisa, né? Apreensão. O medo moderado se chama preocupação. Já o medo constante se chama ansiedade. Estou com medo o tempo todo, ansiedade. O medo intenso se chama pavor. Estou apavorado. Já o medo insuportável se chama, fala para o seu irmão, fala assim, pânico. Pânico. O pânico, ele rouba o nosso pensamento, né? A nossa paz, nosso sono. Pânico rouba tudo. E é isso que a gente está aliviando da bagagem hoje, amém? Queria te dar 3 chaves para você esvaziar a tua bagagem do pânico. Você vai me ajudar a pregar e vai falar para o seu irmão. Você vai falar assim, ó, a primeira chave: abandone tudo que te atrapalha. Tudo. Hebreus 12 diz assim, ó, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, o que tem te atrapalhado? Para aliviar o pânico, você tem que aliviar. Você tirar o pânico, você tem que aliviar tudo que te atrapalha. A segunda chave, fala para a pessoa do teu lado, fala assim, a segunda chave: invista em sua jornada cristã. Hebreus 12, versículo 1, parte B, diz assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Invista na sua jornada. O corredor, ele não é corredor porque termina a corrida, ele é corredor porque começa ela. Quantos aqui já começaram a sua corrida? Desde o dia que você nasceu, você começou essa corrida. Então invista na sua jornada. E a terceira chave para você vencer o pânico, fala para o seu irmão, fala aí. Essa é forte, diz assim, ó, a terceira chave: foque em Jesus e não nas pessoas. A gente se distrai demais com os outros, né? Demais. Hebreus 12, versículo 2, a parte A diz assim, ó, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então o nosso foco é Cristo. Amém? Nossos olhos têm que estar lá. A gente se distrai demais com coisinhas. São detalhes, né? Detalhes tão pequenos. Detalhes tão pequenos. Meu pai estava falando do artigo dele, eu estava falando assim, rapaz, eu acho que eu tenho o título de um livro, eu vou escrever um livro. O olhar crítico do crente. Acho que eu vou escrever. A gente critica demais, né? Olha detalhes demais, mas se atenta de menos a Jesus. Então você quer vencer o pânico? Fita os teus olhos em Jesus. Foca os seus olhos em Cristo. E aí você vai avançar sem o pânico. Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.